Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 1º de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, apesar de estarmos ainda pouco longe do término do ano litúrgico, a Sagrada Liturgia neste dia nos permite uma abordagem de natureza escatológica, ou seja, escatologia significa estudo sobre o fim dos tempos. Você não tem curiosidade a respeito do fim último do ser humano? Você é uma dessas pessoas corajosas que às vezes fica matutando sobre como será o dia que iremos prestar contas com Deus? Ou talvez ainda fique pensando como será a segunda vinda de Cristo sobre a terra? Ou nenhum nem outro, e talvez não goste de pensar nisto. Nesta pequenina reflexão, podemos alargar um pouquinho mais o nosso pensamento sobre questionamentos como estes. Veja que a primeira leitura de hoje, entre este ou aquele assunto, São Paulo fala sobre progresso na vida cristã, sobre santidade e, de certo modo, fala sobre a justiça de Deus. No Evangelho, temos a parábola das virgens prudentes e das imprudentes. Bom, nestas pequeninas perícopes bíblicas, temos muito assunto a discutir. Na primeira leitura, por que será que São Paulo se preocupa com o progresso das pessoas que se convertem ao cristianismo? Bem sabemos que São Paulo se converteu e passou longos anos aprendendo sobre a fé cristã antes de seu verdadeiro ingresso no cristianismo como evangelizador. Ora, isto nos permite pensar sobre a importância do progresso e do aprendizado de cada cristão. Sim, isto é muito importante, pois se o ser humano se converter ao cristianismo e não se preocupar com seu conhecimento intelectual sobre a religião cristã ou com sua ascese cristã, pode ser que tal pessoa nem saiba direito quem é Jesus Cristo e qual a sua missão. Parecido como lemos no capítulo 16 de São Mateus. Naquela ocasião, Jesus perguntou a muitas pessoas, através dos seus discípulos, quem era o Filho do Homem. Ora, sem terem conhecimento da causa, muitas pessoas naquela circunstância responderam, e aqui com todo respeito, disseram um monte de baboseiras. Vale a pena dar uma conferida
Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Então, por esta ótica, veja que ninguém aprende engenharia se não estudar sobre a engenharia. Ninguém vai aprender advocacia se não estudar a faculdade de Direito. Ninguém aprende uma língua estrangeira se não estudá-la. Conclusão lógica: ninguém conhece com profundidade a religião cristã se não se aprofundar nela. Por isso, Paulo demonstra preocupação com o progresso das pessoas convertidas naquela comunidade. Sem dizer ainda que o aprofundamento da fé que se professa levará esta ou aquela pessoa a um caminho de santidade, solicitado pelo mesmo Paulo na leitura em destaque que estamos refletindo. E dentro desta ótica, Deus sempre fará a justiça acontecer a favor das pessoas que agem com estes princípios em suas vidas. Religiosamente, aquilo que Paulo menciona a respeito da vingança de Deus próximo ao final da primeira leitura de hoje. Mais ainda, se o cristão agir desta forma em sua vida, estará se preparando de maneira perfeita em relação à sua prestação de contas com Deus. Isto no tempo oportuno do juízo de cada pessoa. De fato, a boa preparação é destacada no Evangelho de hoje, na parábola das virgens prudentes e imprudentes. 5 virgens foram à festa de casamento, aguardando o seu noivo, e levaram suas lâmpadas acesas e ainda levaram uma vasilha com óleo de reserva. Enquanto que as outras 5 virgens imprudentes não se prepararam e não levaram consigo uma reserva suficiente para as suas lâmpadas se manterem acesas enquanto o noivo iria chegar. Resultado, o Senhor, o noivo, demorou um pouco mais e quando chegou, somente as virgens previdentes conseguiram entrar para o casamento. Que coisa terrível! Assim acontecerá no fim dos tempos. Se não tivermos progredido na vida cristã e não tivermos nos preparados como pessoas convertidas, então seremos como as virgens imprudentes, deixadas fora do reino de Deus e da vida eterna, obviamente. Deus não deseja isso para nenhum de seus filhos, isso é fato. Ao contrário disso, Deus quer que todo ser humano conheça a verdade e se salve, como nós lemos na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Mas prestem bem atenção, pois segundo o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de hoje, se os cristãos não levarem a sério o seu crescimento espiritual e conhecimento religioso dentro da fé que professa, infelizmente, esta cena do Evangelho de hoje que nós lemos vai acontecer no tempo do juízo final de cada pessoa, ou no tempo da parousia, a segunda vinda de Cristo sobre a terra. São Paulo ficou feliz com o progresso dos cristãos daquela comunidade. Então, querido povo de Deus, seja um cristão dedicado e empenhado com as coisas do céu. Seja como as virgens prudentes. Se prepare a cada dia e conheça melhor a fé que se professa. E deixe assim o coração santíssimo de Jesus muito feliz. Sem dizer que agindo assim, Deus sempre estará ao seu lado e no tempo certo, operando com a sua justiça. Deus abençoe você e toda a sua família.